Qualquer um que já leu uma Bíblia, ou estudou as Escrituras de Deus sabe que além de entregar as palavras e virtudes da justiça, também é preenchido com igualmente criaturas incríveis e aterrorizantes, de anjos e demônios a leviatãs e dragões. É fácil ver que existem muitas entidades que estão longe das criaturas normais que vemos hoje. Cada um é tão estranho e bizarro quanto o outro, mas poucos se comparam à criatura conhecida como os Nefilins. Na verdade, não só a identidade dessa criatura é misteriosa, como vários nomes canônicos, e não canônicos, textos que referenciam esta criatura como anjos caídos, ou gigantes furiosos que existiam quando a Terra acabou de se formar. O que aconteceu com eles no final ainda permanece um mistério. Existem muitos relatos sobre o que era essa criatura, incluindo alguns que acreditam que o Nepilim é uma referência a heróis antigos desde os primeiros dias da Bíblia, ou o resultado da pegação entre espíritos angelicais e mulheres mortais, que não estavam aguentando o fogacho. Bom, como você pode imaginar, há uma infinidade de possibilidades. Então hoje decidimos investigar esse peculiar Nefilim. O que exatamente eram eles? E o que aconteceu com eles? Vamos descobrir. A primeira menção dos Nepilim pode ser encontrada no livro de Gênesis, onde, como todos sabemos, a humanidade foi criada por Deus, e apesar do ligeiro problema entre o relacionamento entre o homem e seu Criador, você conhece que aquele que pegou Adão e Eva, expulsa também do jardim do Éden, então eles começaram a florescer. No entanto, enquanto o primeiro livro da Bíblia fez referência aos Nepilim, a essência principal de sua história é detalhada nos livros apócrifos, texto conhecido como o livro de Enoque. Lá, ele detalha como, apesar da disputa mencionada acima, Deus ainda mantinha o controle sobre os humanos por meio de seus vigilantes. Um grupo de 200 anjos que também estavam juntos, e que são chamados de filhos de Deus. Eles foram encarregados de observar a humanidade em seu desenvolvimento, mas não tiveram a permissão para intervir em suas atividades. Infelizmente, enquanto os vigilantes realizavam seu dever eterno, eles começaram a perceber que as mulheres eram justas. Os vigilantes logo foram superados pela derrota e não demorou muito para que eles descessem dos céus para que pudessem copular com mulheres humanas. Como resultado desse acasalamento, dizem que nasceram os Nefilins. Isso nos dá a impressão de que os Nefilins não eram necessariamente humanos, pois eram o resultado da pegação entre espíritos angelicais e mulheres mortais, que não estavam aguentando o fogacho. No entanto, diferentes relatos como a escritura no livro de Enoque nos informa que os Nepilim eram uma raça de monstros gigantes e violentos. Em contraste, no entanto, há relatos no livro de Gênesis de que os Nefilins eram heróis renomados do passado, a época da criação da Terra. Infelizmente, chegamos a um beco sem saída, porque há pouco ou nenhuma conta para respaldar isso com suas façanhas. Em outro lugar, um relato diferente dos Nefilins aparece no livro dos Números, onde Deus instrui o profeta Moisés a enviar homens para explorar a terra de Canaã, pois essa é a terra que ele deu ao seu povo escolhido. Seguindo esta instrução, Moisés enviou os líderes entre seu povo para a terra de Canaã, com foco particular no deserto de Sinai. Após essa expedição, os homens retornaram e contaram a Moisés sobre o terreno e as pessoas que lá viviam. Com esta informação, Calebe da tribo de Judá expressou sua crença em que os israelitas deveriam invadir o reino de Canaã. No entanto, os outros líderes que participaram da expedição expressaram suas dúvidas sobre sua capacidade de fazê-lo. Eles informaram a Moisés que o povo que eles viram na terra de Canaã era muito mais forte e muito maior do que eram, então qualquer pensamento de uma invasão só terminaria em miséria. Eles iriam tomar um pau bonito. Durante esse relato, eles se referiam a esses homens grandes como os Nefilins. Esse relato pode ser questionável, porque isso pode significar que os Nepilins sobreviveram ao grande dilúvio dos dias de Noé, uma arca que livrou-os da face do planeta, o que veremos mais adiante neste vídeo. No entanto, esse raciocínio foi explicado com a lógica de que mesmo depois do dilúvio, sempre haveria anjos que poderiam ter cobiçado mulheres mortais. No entanto, não há mais detalhes fornecidos para saber se este poderia ter sido o caso, ou não. No entanto, esses relatos ainda carecem de detalhes sobre quem eram os Nefilins e o que eventualmente aconteceu com eles. Alguns tentaram explicar a linhagem dos Nepilim, descrevendo-os como não sendo os filhos híbridos de anjos e humanos, mas como os descendentes de Sete,
o terceiro filho de Adão e Eva. Considerada a visão setiana, os Nepilim foram explicados como uma coalizão da linhagem de Sete, que trabalhava com Deus e poderia ser visto como os filhos de Deus, que era um termo usado para se referir aos vigilantes. Se você se lembrar, a linhagem do irmão Caim, que dizem ter se afastado de Deus, e podiam ser vistas como as filhas de homens. No entanto, isso é apenas uma teoria, pois não há referência bíblica a isso. Outra teoria sobre o que são os Nefilins, é que se dizia que eles eram homens humanos, que foram possuídos por anjos caídos, tornando-se assim demônios como resultado. Isso é corroborado pelo fato que a palavra Nefilim soa muito semelhante à palavra Napam, que em hebraico significa caído, uma referência à caída do anjo do céu. Embora isso possa dar-nos uma visão diferente de como este híbrido de anjos e humanos pode ter sido formado, assim como a teoria da visão setiana, não há escritura que apoie este pensamento. Claro, se preferir, isso nos leva de volta ao que pode ser o conceito mais popular de quem é, o que são os Nepilim, e o que pode ter acontecido com eles em torno do começo de sua existência. Para isso, recorremos ao livro de Enoque, onde a escritura com o nome do grande escriba nos diz que sim, os Nepilim nasceram como resultado do acasalamento entre anjos e mulheres mortais. Um grupo de mulheres mortais não se conteve. Não sabemos se foi por curiosidade, ou porque queriam ser pegas pelos caras alto e fortões, porque de bonito não tinha nada. No entanto, ao contrário dos homens de Canaã, ou as pessoas que podem ter nascido da visão setiana, esses Nefilins que foram encontrados no livro de Enoque, eram monstros vorazes que consumiam tudo à vista, incluindo humanos. Quando ficaram sem quem ou o que usar para satisfazer sua fome aparentemente interminável, eles comiam a si próprio. Certamente antagônicas, essas criaturas eram consideradas longe de serem heróico, e mais como bestas gigantes selvagens poderosos, que não podiam ser controladas por humanos. E talvez até mesmo seu pai angelical, como foi sugerido. Os anjos de Deus versus os Nefilins. Como mencionamos anteriormente, ao contrário dos outros textos e fontes sobre os Nepilim, o livro de Enoque parece ter alguns detalhes sobre como esta raça híbrida chegou ao fim. Ao ouvir a luta de seu povo na terra, Deus encarregou os seus arcanjos para acabar com o caos no reino terreno. Depois de instruir o arcanjo Uriel em preparar Noé para o dilúvio apocalíptico que iria destruir o mundo, e ordenar ao arcanjo Rafael lançar e amarrar o vigia chamado Azazel no poço das trevas por toda a eternidade. Depois de corromper ainda mais os humanos durante sua descida dos céus, Deus encarregou o arcanjo Gabriel em destruir os Nefilins. No entanto, o método com o qual Gabriel executou esta missão sempre pareceu levantar as sobrancelhas dos observadores. Ao invés de encarregar o arcanjo Miguel para ferir esses gigantes sem escrúpulos, com a força do Todo-Poderoso, Gabriel usou confusão e manipulação para fazer com que os Nepilim se destruíssem com suas próprias mãos. Dito isto, todos os relatos dos Nepilim ainda são questionáveis, pois todos parecem e carecem do nível de veracidade de que precisamos para determinar verdadeiramente quem ou o que são. Isso pode até ficar mais confusos. Já houve outros gigantes nas escrituras, como Golias, o gigante que o rei Davi matou em uma façanha, que o marcou como um dos escolhidos de Deus, ou os Refaíns, que eram uma raça de gigantes de uma das primeiras eras da história de Israel, sejam heróis, gigantes, demônios ou um produto de uma das primeiras linhagens da humanidade. Uma coisa que está clara é que os Nefilins eram certamente uma raça incomum que, embora possamos não ser capazes de determinar exatamente o que eram, as evidências mostraram que eles devem ter andado nesta terra de uma forma ou de outra. Até que possamos encontrar sua verdadeira história sobre esta raça de gigante, podemos ser forçados a continuar e refletir sobre quem eles são e o que aconteceu com essas criaturas híbridas. O que é que vocês acham? Você tem uma teoria própria sobre o que aconteceu com os Nepilim? Se sim, então compartilhe conosco. Se inscreva e ative o sininho. Então você será notificado sobre nossos próximos vídeos. Confie em mim, você não quer perder nada disso. E eu vou ficando por aqui. Até breve.